Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a trabalhar com propriedades dos componentes. Nós vamos ver como que nós podemos passar dados de um componente para o outro de cima para baixo, ou seja, do componente que está no topo, jogando para os componentes que estão abaixo na árvore do DOM deles. Ok? Então vamos lá. Então eu estou com o arquivo app.js aqui aberto, app com A maiúsculo, e nós vamos fazer uma simulação. Vamos dizer que esses dados estejam vindo de uma API ou de algum outro lugar do nosso software, e aí a gente está recebendo ele para importar esses dados para dentro dos nossos componentes. Então a gente vai fazer uma simulação aqui. Eu vou declarar uma variável, e no ECMAScript 6 a gente pode declarar variáveis de duas formas, ou com const e o nome da variável, certo? Que vai ser um objeto, ou com o let. A diferença é que no const, depois que você cria essa variável, ela não muda, ela vira uma constante, e com o let você pode fazer alterações nessa variável, ok? Então, nesse caso, como a gente não vai fazer alterações nela, a gente vai declarar como const. E aqui, a gente vai começar passando os dados da partida. Ou seja, nós vamos ter aqui, dentro do objeto dados, um índice chamado partida, e ele também vai ser um objeto, onde vai ter, estádio, e nós vamos colocar Maracanã. Nós vamos ter também a data, o atributo data, do 6 de 2016, e também o horário, 19 horas. Além das informações da partida, nós vamos ter também do time da casa, que a gente só vai ter um nome. E a mesma coisa para o visitante. Certo, essas informações são suficientes para a gente começar a passar as informações para dentro dos componentes. Tá? Então, vou dar um tempinho aí para que vocês possam copiar essa estrutura. Então, pausa o vídeo aí e a gente já retoma. Ok? Então, vamos lá. Agora, como é que a gente vai fazer para passar essas informações para dentro do placar container? E aí é que a gente vai começar a usar propriedades. E é bem simples, o conceito é bem simples. A gente passa como se fossem atributos de um HTML, de uma tag qualquer. Então, a gente vai dizer aqui que o placar container ele tem uma propriedade chamada partida, onde ele vai receber as informações de dados.partida, certo? E eu vou quebrar aqui para ficar mais fácil a visualização. A gente vai ter também o time da casa, dados.casa, e a mesma coisa para o visitante. Beleza, ou seja, a gente está passando toda essa informação dos dados para cá para dentro, certo? E o placar container vai passar a ter acesso a essas propriedades. Agora a gente vai abrir aqui o placar container e a gente vai ver como é que a gente acessa isso. Ou seja, eu tenho aqui o time da casa, o time visitante, como é que eu passo isso agora para dentro de time? O time também ainda não tem nenhuma propriedade definida, a gente precisa passar isso para ele. Então, a gente vai começar passando o nome do time. E aí que a gente vai aprender agora como é que a gente acessa as propriedades. Toda vez que um componente recebe propriedades de fora, a gente acessa através do atributo thisProps. Ou seja, props vai armazenar todas as propriedades que um componente tiver recebido. Então, nesse caso aqui, a gente vai passar casa.nome e aqui embaixo, no outro time, a gente vai passar this.props.visitante.nome. Ok? E aí, isso vai renderizar, vai passar lá para dentro do nosso componente time, que a gente vai abrir agora. E aqui, a gente vai usar essa propriedade. E aí vocês vão ver que já vai mudar ali para os dois, ou seja, Vasco e Flamengo. Qual é o fluxo aqui? Como time da casa, o placar container está recebendo os dados da casa, que é esse aqui. Visitante, dados visitantes. Então, está aí nesse objeto aqui, o time visitante, e esse objeto para o time da casa.
Lá em placar container, a gente está passando para dentro do componente time uma propriedade chamada nome, onde ele vai receber, nesse caso aqui, o nome do time da casa e, nesse caso aqui, o nome do time visitante. E aqui dentro do componente time, a gente acessa só o nome, que é o atributo que a gente sabe que vai estar chegando sempre naquele componente. Então, o que passar aqui vai renderizar nesse caso e nesse aqui vai passar o visitante. Está vendo como a gente reaproveita componentes? Se eu quiser usar esse componente time em outro lugar, eu poderia também. Ok? Mais umas informações aqui que o time precisa. Gols. Eu preciso saber quantos gols esse time já tem. Eu vou passar um valor fixo por enquanto. Ok? Ou seja, agora eu também tenho acesso à propriedade gols dentro de time. E aqui eu posso colocar também essa informação. Como ali está 0, já não vai mostrar nenhuma diferença. Mas se eu trocar aqui, a gente vê que já está recebendo, a propriedade já está sendo usada lá dentro. Ok? E um último detalhe. A gente vai precisar passar também para o botão que está dentro de time, como é que ele vai fazer para marcar um gol. Tá? Então, a gente vai ter aqui no botão uma propriedade chamada marcar gol, que a princípio a gente vai deixar vazio. Por quê? As propriedades não precisam necessariamente serem valores fixos, como strings, números ou uma variável. A propriedade pode ser também uma função ou um método, que aí a propriedade fica encarregada de executar isso dentro do componente. Beleza? E aí a gente já vai ver como é que isso funciona. Eu vou voltar aqui para a partida e fazer a mesma coisa. Estádio, props, partida, estádio. A data. Beleza. E o horário. E agora eu vou lá no meu componente partida. Eu vou colocar essa informação aqui também. Opa, não é aqui. Aqui. Data. Beleza. Ele não está rodando. Vamos ver aqui o que aconteceu. Marcar gol. Assim, é porque a gente não passou nada ainda para o botão gol. Vamos voltar lá para ele. Opa, não, para o time. Aqui, o que a gente vai dizer para ele? Olha, você precisa saber como marcar um gol, botão gol. Mas ele vai estar esperando uma função, não vai ser um valor comum, vai ser uma função. No caso, um método que a gente vai estar passando para ele. No placar container, nós vamos definir um estado. Então, nós vamos começar aqui a definir um estado do placar container, ou seja, ele precisa saber quantos gols tem o time da casa e quantos gols tem o time visitante. Então, a gente vai passar isso para o nosso estado. Começar pela casa, 0. Visitante, 0. Ou seja, isso agora está guardado no nosso estado do componente placar container. E a gente vai precisar também de 2 métodos para manipular esse estado aqui. Um que vai ser o marcar gol casa e o outro que vai ser o marcar gol visitante. Beleza? E aí a gente vai fazer a implementação. Se a gente sabe que para mudar um estado a gente precisa acessar esse método setState e a gente vai colocar gols casa, godState, gols casa, mais 1. Beleza? Então, quando marcar um gol da casa, eu quero que você incremente meu estado em mais 1, ou seja, eu quero aumentar o gol do time da casa. A gente vai reaproveitar esse código aqui embaixo, só trocando aqui para visitante. Ok, então nós já temos aqui 2 comportamentos definidos para alterar o nosso estado.
Um para marcar o gol da casa, outro do visitante. Agora a gente só precisa passar isso para baixo. Como é que a gente pode fazer isso? Vou quebrar aqui também. E vou criar uma nova propriedade, passando o método de marcar gol do time da casa. Não esquecendo sempre de passar o contexto, ou seja, esse método pertence a esse objeto, a essa classe. Então, eu preciso passar o contexto para que o componente time saiba qual é o método que ele vai executar, ok? Senão ele vai procurar nele mesmo. O que mais? A gente precisa fazer isso também aqui para o time visitante. Isso. Marcar gol visitante. Bind this, passando o contexto. E agora aqui em gols, a gente botou estático, mas de onde a gente vai pegar essa informação? Bom, quem detém a quantidade de gols, tanto da casa quanto do visitante, é o estado de placar container. Então, eu vou estar passando aqui o estado de cada time, e não props. Ok? E aqui, gols visitante. Vamos lá. Vamos ver o que deu aqui de problema. Ah, sim, ainda é o marcar gol. Então, vamos lá no time. Agora a gente já sabe o que o botão gol precisa receber, qual é o comportamento que o botão terá quando ele for clicado. Então a gente vai passar aqui o this props marcar gol. Ok? Então lá do placar container a gente está passando esse método para marcar gol para o time da casa e esse para o time visitante. E aí isso é repassado para o botão. A gente sabe que vai ter uma propriedade chamada marcar gol, e a gente fala, ó, botão, toma aí, é isso que você precisa executar quando você for clicado. Beleza? E é isso que a gente vai fazer agora. Lá no botão gol, a gente vai ter um evento chamado onClick, e a gente vai chamar o this handle click. E aqui a gente vai criar esse método que não existe. Toda vez que nós chamamos um evento, enfim, um clique, submit, a gente tem acesso ao evento, né? A um objeto evento JavaScript. E a gente pode usar esse evento para chamar o método preventDefault, que ele simplesmente vai pegar e cancelar esse evento aqui. Se fosse um envio de formulário, ele ia cancelar. Se for um botão de clique, ele vai cancelar. Enfim, para a gente não pegar o comportamento padrão daquele componente. E aqui a gente vai chamar, olha, quando clicar, o que a gente precisa fazer? Chamar o marcar gol, que vai vir como uma propriedade deles. Pronto, vamos lá. Está rodando aqui de novo. E aí vamos ver. Clicando aqui, a gente está já com o nosso componente funcionando certinho. Ó. Então tem aqui o Vasco, o estádio, a data, a hora, o time visitante e o time da casa. Beleza? E os gols também sendo computados individualmente. Então vamos recapitular aqui para não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá. Tudo começa no app.js. Os dados estão vindo daqui, pode ser de qualquer parte da nossa aplicação, ou de uma API, ou um dado fixo mesmo, depende de como você está desenvolvendo. Isso está sendo passado por propriedades para dentro do placar container. Nós temos o objeto, né, que normalmente é um JSON, e ele passa como propriedade por aqui, dados partida, dados casa, dados visitante. Isso vem para o placar container, que tem dois estados, os gols do time da casa e os gols do visitante. Esses estados são manipulados por esses dois métodos aqui, um que marca o gol para o time da casa e altera esse estado, e o outro que marca o gol para o time visitante, alterando esse outro estado aqui. Okay? E aí a gente repassa essas propriedades que foram recebidas lá do nosso app para dentro dos outros componentes que fazem uso desses dados. Então o time, por exemplo, ele precisa do nome, da quantidade de gols, e ele precisa saber como marca um gol para o time que ele está representando. A mesma coisa para esse time daqui, sendo que a gente está passando propriedades diferentes do time visitante.
A partida, por sua vez, ela recebe informações do estádio, a data e o horário, que também estão vindo lá de uma instância acima. Ok? O time, ele pega essa informação que ele recebe e renderiza o nome do time, quantos gols que estão vindo das propriedades, e ele repassa também uma função, no nosso caso é um método, ensinando para o botão gol como que ele marca um gol. Ok? E o botão gol, ele pega essa informação que também vem através de propriedades, ele diz, olha, quando alguém clicar em mim, roda essa propriedade aqui, e eu não preciso saber como que eu computo um gol, eu só preciso saber o que eu faço quando eu marcar um gol. Okay? No nosso caso, a gente está alterando o estado do componente placar container. Okay? Então, dependendo de qual time que ele está renderizando, ele vai alterar o gol da casa ou do visitante. Beleza? Desculpa ter passado um pouquinho do ponto, esse vídeo ficou longo, passou aí de 15 minutos, normalmente eu estipulo uma média de 10 minutos para os vídeos, mas nesse caso não tinha como fugir muito, né? A gente precisava falar de propriedades, manipulação de estado, esse fluxo de dados, né? Ou seja, do componente de cima mandando dados para baixo. Eu espero que vocês tenham entendido isso, esse é um conceito muito importante para quem vai trabalhar com React, ok? Próximo vídeo eu garanto que vai ser curtinho, nós vamos refatorar esse código aplicando algumas boas práticas de desenvolvimento em React. Vejo vocês lá.